In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então na sexta-feira da 18ª semana depois de Pentecostes, celebrando São João Leonardo. Vejam como as coisas são, na verdade são as grandes coisas, têm às vezes um começo muito simples, muito pequeno, tudo tem um começo pequeno. Começou esse padre na sua paróquia, lá na sua diocese, fazer um trabalho bom, honesto, de evangelização. E até que foi reconhecido em Roma e chamado pelo Papa e se criou uma congregação romana, Propaganda Fide. Vem desse homem. Então, se avulta e cresce. As obras que têm um pequeno começo. Estou lembrando da Santa Igreja, né? Teve um pequeno começo também. Né? A gente diz, não é bem assim. A gente diz que eram 12 no começo. Não era bem assim. Né? Nosso Senhor tinha discípulos, muitos. Né? Então, tinha sua mãe, tinha São José, né? Tinha sua família. Alguns, pelo menos, dela. Alguns. Depois, outros foram se... E inventou essa igreja, essa grande igreja que realmente cobre o mundo inteiro. Mas agora nós estamos a dizer num retrocesso de novo. Né? Nós somos 12 só. Bem, bispos eu acho que não tem 12. Né? Padres talvez um pouquinho mais de 12. E um punhado de fiéis. E nos mantemos firmes como católicos, querendo verdadeiramente, não digo morrer católico, seguramos a fé para morrer católico. Não que todos nós alcancemos o retorno de Jesus. Né? Então, sim, morrer católicos. Mas nós não pensamos na morte, nós pensamos no retorno de Jesus. Né? Nós queremos guardar a fé católica até ao retorno de Jesus. Repito muitas vezes, queremos responder àquela pergunta angustiada do coração de Jesus. Dizia ele, e quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra? Essa é a pergunta angustiosa de Jesus que nós queremos responder. Temos visto a resposta da contra-igreja nas mãos desse antipapa, Jorge Mário Bergoglio, e desse falso profeta, que tem expressado não a fé da igreja, a sua doutrina, o pensamento da igreja, o seu magistério, mas verdadeiramente a loquela mundi de que fala João no Apocalipse, capítulo 13, 11 e seguintes. Então, não, né? Ali não é mais a Igreja Católica. Essa grande Igreja Católica, cuja aparência assombra o mundo, não é mais a Igreja Católica. Não lhe tem mais a fé, não lhe tem mais a doutrina. Restaram as figuras, aquilo nem Papa não foi eleito canonicamente. Restaram as figuras vestidas de branco, restaram os títulos de cardeal, os ofícios de bispos e de presbíteros, e isso e aquilo, as catedrais, as grandes construções, mas a pregação não é mais aquela de João Leonardo, não é mais a fé católica, né? Não é mais a propaganda fidei, não é mais. Então nós somos os poucos que temos coragem de ver, de reconhecer isso. Agora, hoje eu vi que tinha mais um padre que saiu, eu não consegui escutá-lo, mas parece que saiu a bradar. Parece que isso tem voz forte, voz poderosa. Enfim, né? Mas
somos os poucos que têm esse ânimo, essa coragem. Não, guardar a fé católica. Não há outra. Pela fé católica se dá a vida. Hoje nós celebramos mártires também. Pela fé católica a gente morre. Dá-se a vida. Quanto mais essa aparência de contra a igreja, na verdade, que não. Então, sim, assistimos a essa terrível realidade de uma radical, como que da noite para o dia, uma radical diminuição da Igreja Católica no mundo. Somos os poucos escondidos, os poucos retraídos, os poucos perseguidos, os poucos, tantos ainda um pouco, e até muito, desorientados. Desorientados. Entre nós há muitos desorientados. Quem é o Papa? Não, eu acho uma retomada, desculpe eu dizer essa palavra, mas é uma retomada idiotice dizer que é Bento XVI. Pelo menos não. Ele renunciou. Não exerce magistério. E isso é o terrível. Sabe o que vai para a Acta Apostolica Sedis? Vai a última falsa encíclica de Bento XVI. É esta que é publicada em Acta Apostolica Sedis como magistério perene da igreja. Um horror. Um horror. Um horror. Então, quer dizer, padres, bispos, fiéis perdidos, tantos zonzos sem saber direito quem seguir, mesmo na igreja remanescente, aquela que resta, aquela que quer ser fiel, né? Aquela que quer ser forte, firme, guardar a fé, a religião, ensinada por João Leonardo, o santo de hoje. Então a igreja diminuiu assazmente, tremendamente. Mas não terminamos aí a nossa história. Esperamos em Deus. Nós somos uma pequena semente que guarda a fé. Uma pequena semente. Mas podem acreditar com toda a certeza. Deus fará de nós, dessa pequena semente, aquilo que invadirá de novo a terra. Não, talvez por nossas obras, pouquinho, porque guardamos a fé, mas Deus mesmo agirá. Deus mesmo agirá e fará a igreja ainda maior e muito melhor do que jamais ela foi em toda a sua história. Quando Jesus voltar, encontrará esta igreja grande, forte, bela, de fé. Não digo que seja de ofícios, porque Papa não teremos mais. Não digo que seja de títulos cardeais, dificilmente, talvez alguns se convertam. Não digo de outros ofícios, como muitos como no episcopado e no presbiterato. Não digo tudo isso, mas sim uma multidão de fiéis. Todos aqueles que estiverem, que restarem, os que restarem depois dessa grande hecatombe que se está abatendo sobre todo o planeta. Então, sim, voltaremos a ser ainda uma grande e bela, mais bela igreja jamais tida por Deus. Porque, primeiro, mantida na fé católica. Segundo, nas suas virtudes, na sua moral. E guardando tudo aquilo que de fato é grande e belo. Sempre foi grande e belo na Santa Igreja. Sim, nos tornaremos ainda grandes, com toda certeza, como jamais fomos. Assim seremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.